seja muito bem-vindo ao canal. Esse aqui é o Cine Otaku, um canal onde a gente fala sobre diversos assuntos do mundo asiático e cinema, entre outros assuntos. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e manda para essa pessoa, compartilha com ela, tá legal? Hoje o vídeo eu resolvi aparecer e vai ser um vídeo mais caseiro, como um dos últimos que eu fiz, porque aqui em casa está sem internet. E aí eu não tô conseguindo fazer as edições que eu geralmente faço de resenha. Mas aí eu tô gravando esse vídeo e assim que a internet der um up, eu vou postar pra vocês. E assim que eu conseguir resolver isso da internet, eu volto a fazer os vídeos de resenha como antes, que você geralmente assiste. Mas então vamos lá. Eu tenho andado meio doente, então por isso que eu tô com essa cara de abatida e a boca tá toda ressecada porque eu tive febre, então tá bem ressecada e assim, ferida, porque eu tive bastante febre mesmo. Então, esses dias que eu tive doente, eu não assisti muita coisa, eu não fiquei empolgada pra assistir novos doramas, mas eu resolvi assistir um drama que eu assisti um tempo atrás, assim que lançou. E aí eu gostei, fiz resenha, mas eu naquele momento eu não consegui assim fazer as primeiras impressões direito e eu também não consegui pensar muito sobre ele porque eu estava acompanhando outros dramas fora ele. Mas resolvi reassistir para entender porque eu tinha gostado, prestar mais atenção nele já que eu estava doente, precisava assim, de um tempo para descansar, então eu resolvi fazer isso. Hoje, como eu tô com essa carinha de abatida, eu vou fazer uma make rapidinha e vou falando pra vocês sobre esse drama. Mas tipo, gente, é uma coisa bem básica mesmo. É básico, protetor solar, hidratante labial, porque a minha boca tá muito ressecada. E é isso. Vou colocar os brincos que eu comprei na Shein, chegaram essa semana, pra, né, não ficar com tão cara de doente. E é isso. Gente, eu comecei a assistir de novo e dessa vez prestando mais atenção. Ame o Seu Inimigo. Ame Seu Inimigo, ele lançou acho que no ano passado, ou foi ano retrasado, não lembro bem, mas eu tinha assistido, só que eu tava acompanhando outros dramas que estavam em lançamento, que eu nem lembro no momento agora quais eram. E aí eu não consegui, assim, prestar tanta atenção na história. Eu lembro que eu gostei, mas que não foi um drama que me marcou muito, sabe? E aí eu resolvi dar mais uma chance pra ele e assistir de novo agora, prestando mais atenção. E, gente, assim, ele continua sendo um drama que não me marcou assim, tipo, muito, que eu vou tirar várias e várias vezes da lista pra reassistir de novo. Mas ter assistido ele de novo e prestar atenção nele foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele é muito bom e o conteúdo dele é muito bom, né? Ele conta a história dos protas que são amigos desde a infância, desde que se conhece por gente, e eles ganharam o mesmo nome dos pais. E aí, a família deles se tornam rivais, né? São dois idosos, o avô da menina e o pai do menino, que foi pai mais velho. E aí eles brigam muito desde sempre, por causa de terras. E aí acaba que as crianças também acabam brigando bastante, né? Só que eles vão crescendo, vão estudando na mesma escola, vão virando aqueles amigos que implicam e brigam um com o outro, mas é evidente que tinha alguma coisa a mais. Quando chega a adolescência, eles decidem namorar, porque estava muito na cara que um gostava do outro, mas se implicavam demais, brigavam demais. E aí ele se declara para ela fala que também gosta dele e eles começam a namorar. Gente, o amor deles é muito assim, fofo, puro. Eles têm 18 anos na época. E aí acontece várias reviravoltas. Uma delas é que a família do protagonista estava quase entrando em falência e precisava comprar lá um terreno para aumentar o negócio.
Mas o avô da protagonista não quis fazer a venda desse terreno, bateu o pé e disse que não faria. E aí, desde então, eles se tornaram arqui-inimigos. Aí, o que acontece? No meio disso tudo, eles têm uma briga que ela fala pra ele não ligar mais pra ela. Só que toda vez que eles brigavam, eles acabavam fazendo as pazes. Ele ia até a casa dela, jogava 3 pedrinhas na janela, ela abria, eles conversavam e ficava tudo bem. Só que aí dessa vez aconteceu muitas coisas uma atrás da outra. Uma delas foi isso, o avô dele passou mal no meio disso tudo e foi levado pro hospital. E aí ele teve que entrar na ambulância com o avô, o carro dele, o celular dele se perdeu, quebrou e ele trocou de número. Ela não conseguia entrar em contato com ele, não sabia que o celular dele tinha quebrado. E aí ficava ligando e não conseguia entrar em contato com ele. A família dele, por ter a empresa falida, foi embora da cidade depois disso. E aí ele mudou de escola, várias coisas aconteceram. Ele tentou entrar em contato com ela, mas ela ficou muito doente e aí passou mal e ficou muitos dias no hospital. Ele tentou entrar em contato com ela com um novo número, mas a amiga dela, que de amiga eu não sei se era bem amiga, também gostava dele. E aí pegou e apagou todas as mensagens dele que ele tinha mandado para ela em ligações quando ela estava dormindo. E aí, né, ela achou que ele nunca tinha ligado e tinha se esquecido dela. Mas aí o que acontece? Anos depois, acontece vários mal entendidos. Anos depois, ela se forma na faculdade, vai trabalhar numa empresa renomada e aí lá ela é assediada. Uma das colegas dela também é assediada e aí elas se unem para denunciar o chefe que fazia assédio. Só que a amiga, colega dela, né, desiste disso e aí é promovida, vai para uma sede lá e ela foi expulsa da empresa e ainda por cima a empresa passou pano pro chefe lá, assediador. Aí o chefe lá, um malandro, o filho da mãe, pega e processa ela. No meio disso tudo, de enfrentar o processo e tal, os pais dela sofrem um acidente de carro e acabam falecendo. Então acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. E ela acaba ficando muito doente, mas muito doente emocionalmente, fisicamente, de todos os jeitos possíveis. Ao ponto que o cabelo dela começa a ficar grisalho e a visão dela começa a ficar embaçada. E ela precisa fazer exames e tal, fica internada. Ele vai visitar ela porque está com saudade, mas como ele acha que ele foi rejeitado, ele não chega a falar com ela. Ele fica olhando ela de longe. E aí ela nunca soube que ele foi lá ver ela, né? E aí o que acontece? Em um dos determinados momentos, ela conhece um cara lá na sacada que é um ex-atleta que era nadador e aí sofreu um acidente, né, um ligamento, algo assim, e aí estava lá internado também. Nesse mesmo dia, ela e esse rapaz tentam pular do prédio, do hospital. Mas aí eles viram amigos, ficam conversando bastante. E aí ele toma uma cerveja e ele é super fraco para bebida. E o que acontece é que ele meio que ia desmaiando para frente. Pra ele e pra ela, alguém puxou eles, ou ele puxou ela, ou eles caíram para trás. Já ele acha que ela foi quem puxou eles para trás e aí eles não caíram do prédio. Mas na verdade é que o protagonista que gosta dela ia lá visitar ela todo dia às escondidas, estava procurando por ela, viu que ela não estava no quarto, viu ela na sacada e aí correu e salvou eles a tempo. Ou seja, ele salvou a vida dos dois. Aí ela nunca soube disso. 18 anos depois, ele volta como presidente. Mas não tipo presidente do estado, não, da empresa do pai dele. E o pai dele quer se vingar, né, da cidade que rejeitou ele quando o negócio estava falindo e do avô dela.
E o avô dela tem uma escola. Essa escola, tipo, fica perto de um monte lá que é muito admirado pela cidade. Só que, pra vingança ser completa, o pai do protagonista quer que um campo de golfe, tipo, que não tem nada a ver com a cidade. Ele quer que o campo de golfe acabe com aquele monte. E o avô dela não quer que acabe com aquele monte, né? Porque é apaixonado por aquele monte e vai estragar a cidade e tudo mais. E lá tem, tipo, plantas raríssimas. Aí, eles ficam brigando por causa disso. Quando eles se reencontram, a protagonista e o protagonista, ela tá em um momento péssimo, porque ela perdeu a lente de contato, pegou um resfriado, é professora de educação física, leva uma bolada na cara, ou seja, quando ela vê ele pela primeira vez, ele tá entrando pela entrada e ela tá saindo da entrada da escola. Só que ela não reconhece ele porque tá tudo embaçado, porque quando ela levou a bolada, o óculos quebrou, ela perdeu as lentes de contato e ainda por cima tava resfriada. Aí ele acha que ela tá fingindo não lembrar dele, não reconhecer ele. Ela faz uma cena e segue em frente, segue com a vida dela. Porque num jantar um dia antes, teve a reunião de escola, aquela coisa que eles fazem, né? Coisa americana e tipo, da Coreia China, coisa assim, não, que eles reúnem pessoas que estudaram junto e aí tem um encontro, pronto. Eles se encontram e os amigos da época da escola diz que ela também veio pro encontro. E aí, vou passar esse aqui. Aí fala que ela disse que ele não lembra dele. Aí ele fica pé da vida porque ela fala isso, porque ele não aceita que ela não reconheça ele. E aí ele vai pra escola, acha que ela tá fingindo, só que aí quando ele vai lá se apresentar, né? Aí fala o nome dele lá na escola, ela reconhece ele, fica pé da vida, empurra ele, acontece várias coisas. E aí começa a briga e a implicância entre os dois. Quando eles eram mais jovens, eles fizeram uma aposta. A aposta era o seguinte: ela sempre ficava em primeiro lugar nas aulas, na escola, as notas dela. Então ela fala que se ela vencer ele, ficar em primeiro lugar, o que era tipo mais provável, porque ela estudava muito e ela tinha consciência disso, ele tinha que chamar ela de nona. E aí ele fala que se ele conseguir ficar em primeiro lugar, ela vai ter que namorar ele. Porque ele fala que tem que apostar uma coisa que você odeia muito. E aí ela pega e aceita a aposta meio relutante. No fim das contas, quando eles eram mais jovens, ela acaba ficando em primeiro lugar, ele nunca chama ela de nona, mas eles acabam namorando. Mais pra frente, eles acabam fazendo essa reaposta por causa de uma árvore, que diz que se essa árvore florescer, ela vai ter que namorar ele. E se ela não florescer, ele vai ter que renunciar ao cargo de presidente lá, que ele estava lá na escola porque a escola passa a ser da empresa dele e do pai dele. Aí, tudo bem. Eles brigam. No fim das contas, eles acabam namorando. Só que como ele não sabe o que realmente aconteceu, na cabeça dele, ele precisa namorar ela pra terminar com ela, pra ter um encerramento na história, pra ele poder se sentir melhor. No fim das contas, ele acaba descobrindo que a amiga que se dizia amiga dela, na verdade, mentiu sobre muitas coisas. E uma delas é que ela tinha terminado com ele, que ela tinha ficado doente, várias coisas. Mais pra frente, ele também descobre que ela nunca recebeu as mensagens, porque a amiga, na verdade ela recebeu, mas ela nunca viu, porque a amiga pagou tudo enquanto ela estava lá mal no hospital. Aí acontece várias coisas, a amiga se declara pra ele, mas tipo, tava na cara que ela não tinha chance nenhuma, mas ela quis insistir de metida. Aí aparece o nadador como estagiário, tem várias coisas acontecendo. E aí acontece vários fatores. Um deles é que o pai dela, da protagonista,
tem um irmão adotivo. E eles foram criados igualmente como irmãos de sangue. Só que ele acaba roubando a empresa. E o pai dela, que na época faleceu, foi culpado de desviar dinheiro da empresa. Mas na verdade era esse irmão adotivo que estava fazendo isso, colocou a culpa para ele. No fim da história, tudo é descoberto, as histórias são esclarecidas e os rivais acabam se tornando amigos briguentos. O interessante dessa história, que eu tirei como lição, é que muitas vezes a gente deixa brigas bestas afetar um relacionamento, uma amizade que pode ser a mais duradoura e bonita possível, por coisas que não fazem nem tanto sentido. Outra coisa que eu tirei desse dorama, que eu achei muito interessante, é que a amiga dela não é que ela fosse uma pessoa má ou ruim. Ela só não conseguia entender que não valia a pena insistir em um amor no qual não lhe cabia. Porque naquele amor, naquele relacionamento, naquela situação, aquele cara nunca ia gostar dela porque gostava de outra pessoa e gostava muito pra caramba. Então não valia a pena ela insistir em alguém que não tava nem aí pra ela. Mas ela achava que ela merecia o amor dele, sendo que o amor dele já era de outra pessoa. Então é isso. Às vezes insistir em uma coisa que tá na cara, que tá ali, que é inalcançável, não vale a pena. Esse dorama ele é muito interessante, ele tem várias lacunas, mas a principal que me chamou a atenção foi isso. Insistir em relações que não valem a pena, se desgastar por isso não vale a pena. Brigar por coisas bestas, ok, mas precisa se desculpar, voltar atrás depois, porque é importante. Mas o principal de tudo é, às vezes brigamos por coisas tão desnecessárias e tornamos aquela pessoa rival. E aí uma frase que é muito legal que a amiga dela fala é que sempre amou e gostou dela, a protagonista, na mesma proporção de que odiava. Porque enquanto ela gostava do mesmo menino que ela sempre, mesmo sem saber inconscientemente, sempre estava ali disposta a ser amiga dela. Só que ela, né, via sempre ela como uma amiga, mas ela fazia essas coisas. E ela nunca notava, era ingênua. Então ela disse que amava ela por confiar nela, gostar dela do jeito que ela era, e odiava por ela ser cega demais às vezes. E é isso que acontece. Às vezes a gente ama e odeia as pessoas na mesma proporção por situações assim da pessoa. Mas o que eu quero dizer é que não vale a pena. Nunca ame e odeie alguém. Ou você ama ou você odeia. E odiar nunca é bom, porque às vezes aquela pessoa não merece nem a sua raiva. Uma coisa muito importante que acontece também nesse drama é que quando o filho adotivo é preso, o pai vai lá visitar e fala pra ele que criou ele com todo o amor, sem diferença nenhuma, e ele fez tudo aqui. E aí ele fala assim, que não quer mais que ele chame de pai. E aí ele fala, o filho adotivo fala, me perdoa, eu sei que eu não mereço o seu perdão. E aí ele fala assim, não, eu perdoo você, porque de mim você não merece nem o meu desprezo. Uma escória que faz isso com seu próprio irmão e pai não merece nem que os meus pensamentos de ódio ou tristeza ou rancor sejam sobre essa pessoa. E não é verdade? É mais do que verdade. Então, se você tem esse sentimento por alguém, já descarta, limpa, não deixa essa pessoa, essa coisa ficar no seu pensamento. E outra dica é que se você ainda não assistiu esse dorama, assista, vale muito a pena. E se ele tá na tua lista, mas você ainda não tirou, tira, porque vale a pena. Mas se ele é um dorama que ele ainda não tá na tua lista, então coloca aí pra assistir em algum momento. É isso, pessoal, foi um vídeo curtinho. Eu até falei demais pra quem tá com a crise de garganta, mas tô melhorando, porque tô fazendo tratamento, tomando remédio direitinho. E é isso. Prometo que em breve trago uma resenha melhor, com mais conteúdo, mais edição, mas por enquanto vai ficar esse vídeo assim cru, porque
Eu ainda tô sem a internet adequada para fazer um vídeo legal e abrir todos os aplicativos de edições. É isso, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Amo vocês!